Olá! Começamos o programa Estúdio Aberto desta quinta-feira falando sobre sonhos. Para muitos, eles têm um apelo poético. Para outros, servem para desvendar os segredos da alma. E hoje começa em Caxias um workshop sobre sonhos. Quem vai ministrar o curso é Fernando De Luca, psicólogo e gestalterapeuta. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, boa noite. Hoje haverá uma palestra, daqui a pouco, na UX, e, na verdade, o workshop é nesta sexta e sábado, né, Sexta e Fernando? sábado, Fazendo todo uma dia, correção. Os sonhos são uma ferramenta importante para o autoconhecimento? Muito importante. O sonho é um fenômeno psicológico que aparece sem vontade, ou aparentemente sem vontade, acontece, impacta a pessoa de uma forma forte e sem prévios avisos. E o conteúdo, normalmente, através da leitura que a gestalterapia faz disso, é uma mensagem existencial. Cada sonho tem uma mensagem existencial que lo determina, em certa forma. Não existe uma interpretação pronta para os sonhos? Isso vai depender de cada pessoa? Essa é uma pergunta clássica. Em outras abordagens, por exemplo, a psicanálise, o sonho tem imagens, e essas imagens têm conteúdos e interpretações que representam aquela situação que está acontecendo. Em gestalterapia, isso não acontece. O terapeuta é guiado, vai atrás dos conteúdos que descobre a próprio cliente, a própria pessoa que é aquele que é dono do sonho. Então, nesse sentido, o conteúdo contém aspectos fundamentais para fechar situações que na vida ficaram abertas. Como, por exemplo, Fernando? Por exemplo, eu posso contar talvez uma experiência com um paciente, um cliente meu lá no Uruguai. A pessoa estava falando de um sonho. Normalmente o sonho é narrado em passado, porque logicamente o acontecimento que aconteceu pelo menos faz um tempo atrás, minutos ou dias ou meses ou anos. O terapeuta gestáltico pede à pessoa que o sonho seja refalado, colocado em tempo presente, e isso já faz um impacto forte na pessoa, porque ele é trazido a um tempo presente, aqui e agora, aspecto fundamental da psicoterapia gestáltica. A pessoa narra essa situação em presente e é mais ou menos assim. Vou fazer logicamente uma redução, uma simplificação. A pessoa está num deserto, lida com ventos, com dificuldades, e vê uma árvore que está no meio, entre uma cerca, entre um deserto e outro deserto mais. A pessoa fala anteriormente a isso que não tem problema na vida, está tudo certo, está tudo bom, está indo tudo bem, seu trabalho, seu desenvolvimento econômico, profissional, etc. Ali a pessoa vai andando e vai encontrando que aquele árvore quase seco tinha só uma folha ainda, que estava se secando também. Se aproxima em sua imaginação e vê que verdadeiramente aí está faltando alguma coisa, que não se havia dado conta até esse momento, não havia tido uma awareness da situação geral em que seus aspectos afetivos mais íntimos estavam. Aí se dá conta de que hace falta uma relação afetiva, amorosa na sua vida, que estava tendo tudo aquilo que havia logrado, menos uma relação amorosa. É a pessoa que vai se dando conta, então, do que o sonho significa na Gestalt. E falando disso, o terapeuta, como falava, é guiado pela situação. O que faz o terapeuta é tentar que a relação dialógica com o sonho, entre a pessoa e o sonho, não se detenha, não se interrompa. Que já é um trabalho complexo, né? E ir
deixando que a pessoa se dê conta, tenha seu próprio awareness, sua própria consciência global da situação. A gente ouve falar muito que sonhos ou são medos ou são desejos. É verdade, Fernando? Em parte? Em parte sim, e em parte isso é reducionista. É muito mais do que isso. Tem desejos, tem vontades, tem dores, tem necessidades, fundamentalmente. É algo que falta na personalidade, que vem para complementar, é isso? Exatamente. A mensagem existencial que falava um tempo atrás é precisamente a possibilidade de que esse faltante na personalidade seja integrado. Quando uma pessoa descobre dentro dos sonhos a mensagem existencial fundamental para si, o todo muda. O todo dessa pessoa muda. Sua situação afetiva, intelectual, corporal, etc. Emocionalmente também incluído. Então, essa redisposição, transformação interna desse todo, se dá porque essa parte, aquela que o sonho mostra, se modifica. É como se fosse o subconsciente dando alguns toques para a pessoa, algumas noções. Nós falamos, quando falamos de inconsciente ou subconsciente, nós falamos de autorregulação organísmica. O organismo, não falando somente do corpo, a estrutura organizada do ser humano já dá as dicas interiores e fundamentais para o próprio autoconhecimento. Existem sonhos que são recorrentes? Existem. Como são eles? Os sonhos recorrentes são intenções muito fortes de que alguma situação fundamental na vida tente se fechar. Nunca se dão da mesma forma, mas o próprio sonhante identifica que é o mesmo sonho, porque trata das mesmas coisas dentro de si. Nunca é exatamente igual, as imagens são diferentes, sutil ou globalmente, mas o propósito do sonho é o mesmo. Por que se dá? Porque normalmente a situação é muito importante que se resolva, que se feche, que não se interrompa no fluir organísmico, na fluidez da pessoa, na energia da pessoa, energia interna. Nesse workshop, quais são as técnicas que o senhor vai estar ensinando aí para os participantes? Olha, as técnicas fundamentais, tem várias. A Gestalt terapia foi evoluindo e as técnicas mais ortodoxas, entre aspas, que usava Pearls, o criador da Gestalt terapia, era a cadeira vazia. Cadeira vazia é uma técnica tirada do teatro e implementada na psicologia e fundamentalmente na Gestalt terapia. Essa é uma forma de trabalho, que seria meio longo de falar, a gente poderia fazer isso também agora. Outra forma são, quando são a nível grupal, trabalhar com diferentes personagens nos quais os próprios integrantes do grupo vão sendo os personagens do sonho. E a pessoa pode ter diálogos internos, tentando sempre manter-se centrado no sonho e integrando com as pessoas, interactuando com elas e resolvendo situações através dessa fala. Existem pessoas que anotam em diários os sonhos. É importante isso? Ou desenham também? É importante fazer isso? Pode ajudar? Para mim é muito importante. Para um Gestalt terapeuta, os sonhos são fundamentais e, portanto, essa caminhada que se faz a partir de colocar os sonhos em papel vai dando, inclusive, dicas de como vai a pessoa evoluindo. Dicas para o outro, para o terapeuta, no caso de que esteja em terapia, ou dicas pessoais de como vai a pessoa se encontrando consigo mesma, se autoconhecendo. E ao passar do tempo, isso é um registro importante. Fantástico, é como um diário próprio da situação mais íntima, né, da pessoa. Muito bem. Fernando De Luca, psicólogo e gestalterapeuta, agradecemos a sua participação. Lembrando que quem quiser fazer o workshop
Temos aí, então, um telefone de contato, que é o 54-9102-4806. Workshop que acontece nesta sexta e sábado, aqui em Caxias do Sul, no bairro Sagrada Família. Fernando, obrigada pela sua participação aqui do Estúdio Aberto. Muito obrigado por estar aqui, senhor.